Tenho certeza que todo mundo já ficou sabendo do embate que está acontecendo no Twitter entre o Elon Musk e aquele que não pode ser nominado. Eu não tenho nada acrescentado que já não tenha sido dito. Contudo, é uma boa oportunidade para demonstrar como os esquerdistas conseguem convencer pessoas a serem contra a liberdade de expressão. Os movimentos sociais importados dos Estados Unidos possuem um grande papel nisso. Claro que eles não são usados exclusivamente para importar o discurso pró-censura. Esse é só mais um dos objetivos. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a liberdade de expressão é sim liberdade de ofensa. Ninguém precisa de liberdade de expressão para dizer que algo é menos bom. Ou que o Kim Jong-un é lindo. Qualquer país irá deixar você dizer isso. E é justamente o fato de ofensas serem coisas ruins, afinal, ninguém gosta de ser ofendido, que esses movimentos utilizam para emplacar seus discursos pró-censura. Você tem que entender que as outras pessoas não tiveram as mesmas experiências de vida que você, o que significa que a visão de mundo delas será diferente da sua. Sendo assim, entenda que os problemas apontados pela esquerda são problemas reais. Contudo, muitas das pessoas que seguem esses movimentos não param para realmente pensar em suas soluções. Isso se dá pelo fato de como eles foram criados e também por nunca terem ouvido o contraditório. Por isso, esse discurso é tão forte nessas pessoas, pois tais problemas têm um peso maior para elas. E também por isso elas querem acreditar na solução mais simples e rápida, mesmo que para solucionar esse problema seja algo mais devagar e complexo. O movimento negro é o que as pessoas são mais favoráveis a seu discurso, pois ofensa sobre algo físico do qual você não consegue mudar é algo que todo mundo acha zoado, principalmente se for por cor de pele. E embora eles estejam certos em apontar e identificar o problema, a solução deles é algo do qual as pessoas deveriam discordar mais. Tentar solucionar esses problemas através do Estado começa a se criar precedente para punir não o que é uma ofensa racial, mas punir para o que se entende como uma ofensa racial. Afinal, palavras são subjetivas. E é claro que a mídia faz um lobby fudido para isso. Toda vez que alguém é chamado de macaco, a televisão tem que fazer matéria sobre esse fato por no mínimo uma semana para tentar martelar na cabeça do cidadão como é importante ter uma lei que pune por palavras. Não é como se o objetivo da ofensa fosse ofender. Ao fazer todo um estardalhaço sobre isso, você só tá fazendo com que tal ofensa seja mais ofensiva, pois você tá colocando essa palavra em um pedestal. Eu já disse isso, a melhor coisa a se fazer é ignorar, ofender de volta, ou fazer uma piada sobre. Com isso, você irá fazer com que a ofensa se torne banal, pois só se ofende quem quer se deixar ser ofendido. O feminismo transformou em tabu falar sobre mulheres de maneira negativa. Novamente, o movimento começa com uma pauta justa para justificar a censura, pedindo para que mulheres não fossem ofendidas por serem mulheres. Escala em um ponto em que até mesmo mulheres não podem criticar outras mulheres. E sim, mulheres, homens são tão ofendidos na internet e em jogos quanto vocês. A diferença é que nós não deixamos nos ofender. Como eu disse, ignore, faça uma piada ou ofenda de volta. São soluções bem melhores do que tentar utilizar o Estado para silenciar a pessoa, pois isso cria precedentes que irão futuramente ser utilizados contra você, que é uma Maria Ninguém. O movimento LGBT deixa claro como água o que eu disse sobre começar uma pauta em que a maioria das pessoas concorda apenas para censurar completamente não ofensores, mas críticos. Já chegou no ponto onde ofender alguém da comunidade LGBT é considerado crime racial. Isso é estúpido por vários motivos. Mesmo desconsiderando que eu falei sobre ofensa racial não ser grande coisa, ao menos a lei de ofensa racial ainda é uma lei, pois trata todos em uma condição de igualdade. Qualquer um pode sofrer ofensa racial. Apesar de que se você for branco, o cara que te ofendeu ganha um especial na Netflix e um TED Talk para falar mais sobre isso. Mas a ofensa contra LGBT ser considerado como ofensa racial é um grande privilégio para essa classe da sociedade, pois nem todo mundo é dessa comunidade. Sem contar que, novamente, ofensa é subjetiva. Chamar um homem de homem pode ser considerado ofensa mesmo que meu propósito seja ser objetivo e não ofensivo. Errar o pronome de alguém pode ser considerado crime, sendo feito de propósito ou não. Sem contar, é claro, o tabu que se cria sobre a discussão do tópico. Tem até psicólogos sendo caçados por tentar oferecer ajuda a pessoas que não têm certeza sobre sua sexualidade. O que eles chamam de discurso de ódio é falar negativamente contra qualquer um desses movimentos, que caso não tenha ficado claro, é uma blindagem de críticas a movimentos de esquerda. E essa blindagem, obviamente, só funciona para os considerados inimigos do regime, não para os que fazem parte dele. O que nos leva para o outro argumento a favor da censura, que são fake news. Primeiramente, eu odeio esse termo fake news, visto que não tem diferença alguma de falar fake news ou notícias falsas. Os caras adoram ser putinha de estadunidense. Não é imposto digital, é digital tax. E novamente é um argumento que, se você for deixar levar pelos seus sentimentos e não parar pra pensar um segundo, faz sentido. A mentira é algo ruim e todo mundo odeia mentira. O problema é que o que é considerado mentira pode ser também subjetivo. Coisas das quais você pode objetivamente considerar como fatos são coisas que você geralmente consegue provar pra si mesmo. Por exemplo, se você pega um objeto na mão e depois pega outro, você pode contar eles e ver que agora, ao invés de um objeto, você tem dois, o que comprova que 1 mais 1 é igual a 2. O problema é que nem tudo é fácil assim de se comprovar. É difícil saber se alguém está mentindo sobre algo quando você não tem todas as informações necessárias para testar se o que foi dito é verdade ou não.
Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Se você nasceu ontem, você pode achar que fake news são espalhadas exclusivamente pela internet. Mas a verdade é que esse termo fake news surgiu na internet para falar da mídia tradicional. E a mídia tradicional sempre tentou ignorar isso, até o dia em que o Donald Trump chamou o jornalista da CNN de fake news. Since you're attacking us, can you give us a question? Since you're no, Mr. President-elect. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization you are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, Go ahead. can you state categorically, She's asking a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. Aí não teve mais como tapar o sol com peneira. Desde então, eles tentam mudar a narrativa e dizer que, na verdade, a internet é que é fake news, e que eles é que são informações com credibilidade. E esse virou um dos principais discursos contra a internet e a liberdade de expressão. Pessoas na internet estariam propagando mentiras e alienando a população. O problema com essa afirmação é que a internet proporciona informações descentralizadas, e a maneira mais eficaz de se lavar o cérebro de alguém é justamente através da informação centralizada. Cultos são um bom exemplo disso. Uma coisa que todos os cultos fazem para alienar seus membros é justamente cortar os mesmos da sociedade, pois assim, eles ficam mais suscetíveis a seguir as ordens do culto. Ironicamente, o que eles querem com essa narrativa de fake news é justamente continuar centralizando toda a verdade na mão da mídia tradicional, o que deixa mais fácil para a mesma ser manipulada. Power structure. Okay, the natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people, whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. One of such group is media. Who elected them? How come they have so much power? Almost monopolistic power on your mind. They can rape your mind. But who elected them? How come they have a nerve to decide what is good and what is bad for the elected by you, President, and his administration? Who the hell are they? Spiro Agnew, who was hated by the liberal left, called them a bunch of enfeebled snobs. And that's exactly what they are. They think they know. They don't. The level of mediocrity in a big establishment like New York Times, Los Angeles Times, major television network, you don't have to be excellent journalist. You have to be exactly a mediocre journalist. That's easier to survive. There's no competition anymore. You have your good, nice income, $100,000 a year. That's it. Whether you are better or worse doesn't really matter anymore. As soon as you're smiling to the camera and do your job. That's it. No more competition. Power structure slowly is eroded by the bodies and groups of people who do not have neither qualification nor the will of people to keep them in power, and yet they do have power.
Não tem um único jornalista nessas empresas que são a favor da censura que seja de direita. E quem está mentindo e lavando o cérebro da população é a informação descentralizada da internet. É mais do que óbvio que esse lobby da mídia é por dinheiro, porque nas plataformas descentralizadas ninguém acredita neles. Eles até são ajudados pelas redes sociais que eles querem tanto destruir. Tem todo o dinheiro e influência do Estado e ainda assim eles possuem menos engajamento que um gordo autista dando sua opinião sobre as notícias deles mesmos. Se você ainda possui dúvidas que eles são propagandistas do Estado e não possui nenhum compromisso com a verdade, apenas com o dinheiro, visto que essas grandes empresas de mídia dependem do dinheiro do governo federal para continuarem funcionando, aqui um vídeo da Globo News da Daniela Lima fazendo tudo aquilo que a grande mídia acusa a internet de fazer e taxa como crime, falando mentira com base em uma teoria da conspiração, só que é para proteger o Estado, né? Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso. Você seriosamente acha que se uma lei contra notícias falsas fosse sancionada, que a Globo seria punida por isso? No próximo dia, eles não só não corrigiram a notícia, como reiteraram essa narrativa. Tem uma articulação internacional da qual ele faz parte, ele está de olho na eleição americana. Isso quem disse ontem foi o Supremo, eu trouxe aqui o bastidor, estourou, viralizou, não sei o quê, nananã. A extrema-direita corre para dizer que é ridículo. O Palácio do Planalto está entendendo a mesma coisa. Não é pequeno, não é picuinha, não é briga. Ele está encampando por meio de um negócio que ele tem, que ele detém e que ele direciona quanto, como, por quanto tempo e com que tipo de exposição você vai acessar um determinado debate para desvirtuar a eleição e a democracia no Brasil. A mentira pode ser combatida com a verdade, mas a verdade não pode ser combatida com a mentira. Contudo, a censura, aí você consegue combater as duas. O maior lobista pela censura no Brasil, Felipe Neto, foi revelado que ele tinha contato direto com funcionários do Twitter para censurar quem ele não gosta. Isso fez eu mudar de opinião sobre os motivos dele estar fazendo isso, pois eu tinha uma teoria da conspiração mais mirabolante, de que ele teria sido prometido um cargo no Ministério da Verdade, e essa seria a sua motivação. Isso porque essa aliança dele com a esquerda claramente não é pelo dinheiro, que ele já tem o suficiente. Mas confesso que me surpreendi com o quão patético ele é, porque eu acredito que o seu motivo para censurar as pessoas é porque as pessoas apontam suas mentiras e hipocrisias na internet. Quando ele se transicionou para o que ele é hoje, eu lembro que entrava no YouTube e tudo que tinha era vídeo dos irmãos Neto sendo hipócritas, deles terem se transformado em tudo aquilo que eles criticavam. Ele ficou tão bombardida com isso que ele faz até hoje sua existência lutar pela censura. O cara foi na Unesco defender censura na internet. Toda oportunidade que ele tem de pedir censura, ele utiliza. Recentemente, um evento do Ministério da Saúde, ele foi chamado para falar, e a pauta dele, em um evento do Ministério da Saúde, foi novamente censura. O que escancara sua hipocrisia, visto que ele é um cara que cresceu na vida criticando modas da cultura adolescente sem utilizar meias palavras, e hoje busca por censurar pessoas que são como ele do passado. Eu não quero transformar isso em uma briga de nós contra eles, pois eu sei que existem pessoas na esquerda que são contra o que está acontecendo. O PCO mesmo já se posicionou contra ele, inclusive, também foi censurado no passado. Todas essas bandeiras sobre ofensas e desinformação são utilizadas para combater críticas ao governo, não para proteger você. Leis são coisas muito sérias. Elas devem ser o mínimo subjetivas possíveis. Deveriam ser a última instância da sociedade para se resolver um problema grande. Eu não teria tanto problema como a pauta de censura é feita se ela fosse tratada como tal. É bem sincero clamar por censura enquanto disse a favor da liberdade de expressão. E eu entendo, liberdade de expressão é uma merda. Você deixa um monte de maluco ter voz. O problema é que palavras são subjetivas. No momento em que você impõe limites sobre elas, você acaba marchando para uma ditadura. E aí fica a questão, você prefere viver na Ursal ou no Ancapistão? E sim, eu sei que o Brasil não tem uma primeira emenda. Contudo, acho que já passou da hora de nós termos uma. Se a gente voltar no formigueiro e de repente começar a chover, acho que a gente pode até morrer. Eu não quero nem pensar. Quer saber? Você tem toda a razão. Pra que arriscar? É bom falar com o Robert. Boa ideia! Mas isso não tem muito a ver com a gente, sabe? Você é o irmão dele. Você é o vice-presidente da gangue. Nossa, eu acho que sim, né? Tá bem, eu vou lá. Boa, eu devia conversar mais com vocês. E se o Robert não gostar? Aí é o Eugênio que se enrola, e não a gente. Vice-presidente Molt. Aí, assim... Um pouco mais baixo. Mais.
Oi, Hopper. Vai embora. Tá bem, então eu não te conto a minha ideia. Legal. Tá bem, eu te conto assim mesmo. Sabe, eu tenho pensado, e eu penso mesmo, já que eu sou o vice-presidente, é uma ideia, e é minha. Por que voltar no formigueiro? Nem gosta de macrobiótica. O quê? Tem razão, não estava achando uma boa ideia. Aliás, a ideia nem foi minha, foi do Axel e do Louco. Eles fizeram a minha cabeça e eu fiquei confuso. Gente, mais uma rodada, porque a gente vai ficar aqui! Onde é que eu tava com a cabeça? Voltar pro formigueiro? Pra quê? Nós acabamos de chegar. Nós temos comida de sobra pra passar o inverno, não é? Pra que voltar? Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. É, chefão. Elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha.